Vamos falar sobre aquele que é, sem sombra de dúvidas, o melhor livro que eu já li na minha vida, O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham. Parece meio clichê falar, mas de fato esse livro aqui mudou a minha vida quando eu estava começando a aprender a investir. E esse ano tá fazendo 10 anos, né? Eu li esse livro a primeira vez em 2014, agora eu tô gravando esse vídeo em 2024, tá completando 10 anos da primeira vez que eu li esse livro, depois eu já reli ele outras vezes. Por que eu queria trazer esse livro aqui para vocês? Ele é a primeira recomendação que eu passo para alguém quando eles me perguntam sobre livros e autores sobre investimentos. Então, o melhor, na minha opinião, o melhor autor é o Benjamin Graham. Dentre os livros do Benjamin Graham, o melhor é O Investidor Inteligente. Uma excelente opção para quem está querendo aprender a investir, está começando na área. Sem sombra de dúvidas, esse livro aqui vai te ajudar muito, como me ajudou também. E é curioso que eu me deparei com esse livro aqui meio que por acaso, né? Um amigo meu tinha recomendado Os Axiomas de Zurique, do Max Gunther. Eu fui atrás desse livro, tinha conseguido em alguma livraria, levei até a casa da minha avó, olha que curioso, e o meu tio foi um dia na casa da minha avó e viu o livro que eu tinha deixado em cima da mesa. E ele, né, identificou que eu estava me interessando por investimentos e mercado financeiro. Ele já tinha lido esse livro aqui, do Benjamin Graham, e um belo dia ele trouxe esse livro para mim. Então, antes mesmo de eu ter lido o Axiomas de Zurique, eu recebi esse livro aqui, né, o Investidor Inteligente, e vi, né, logo de cara, os Axiomas de Zurique, eu acho que eles têm, sei lá, 100 páginas, 150 páginas. Esse aqui tem 630, 650, se eu não me engano. Então, quando eu recebi os dois, eu falei, cara, me parece que O Investidor Inteligente é um livro melhor, um livro de maior qualidade. Por sorte, foi que eu escolhi ali primeiro, porque se eu tivesse começado com os Axiomas de Zurique, minha história teria sido muito diferente. Então, esse livro aqui é outro patamar. E vamos aprofundar um pouquinho mais aqui tanto sobre o autor quanto sobre as ideias dele, que ele mostra aqui de forma preliminar no Investidor Inteligente. Ele tem uma outra obra, que é Análise de Valores Imobiliários, o Security Analysis em inglês. Também é muito bom, mas é um livro um pouquinho mais avançado. Ele já entra mais na parte de contabilidade, fazendo as contas de análise dos ativos, análise de ações, cobertura sobre ativos de renda fixa. Então ele acaba sendo um pouquinho mais avançado. Então, para começar, o Investidor Inteligente é uma excelente opção. Vamos aprofundar um pouquinho mais aqui sobre as ideias do livro. Vamos falar um pouquinho sobre o autor antes de entrar no mérito do livro mesmo. Quem é Benjamin Graham? Bom, o Benjamin Graham foi um professor da Universidade de Columbia. Ele dava as aulas de análise de valores imobiliários, investimentos, mercado financeiro, toda essa parte. E ele foi também o escritor, obviamente, tanto que a gente está comentando aqui dos livros dele, e um investidor muito bem sucedido. Ele tinha um escritório chamado Graham Newman, era ele do Benjamin Graham, e não lembro o primeiro nome do sócio dele, mas era um tal de Newman. Então, os dois, Graham e Newman, fizeram esse escritório. Tiveram uma rentabilidade muito boa. Se eu não me engano, a média deles era de 17% ao ano. Eles acabaram perdendo depois para o Warren Buffett, que conseguiu em torno de 20% ao ano. Mas Buffett foi aluno do Benjamin Graham. E é daí que vem boa parte do seu sucesso. Então, tiveram outros investidores muito bem-sucedidos, foram também alunos do Benjamin Graham, como Walter Schloss, por exemplo. Bill Wayne, se eu não me engano, era um dos outros alunos do Benjamin Graham. Então, todos eles, né, esses que fizeram um nome no mercado norte-americano, passaram ali pelas mãos do Benjamin Graham, seja pelas suas aulas na faculdade ou pela literatura, pelos livros do Graham, mas todos eles pelas ideias que o Graham acabou cunhando, né? Ele é conhecido por ser o pai do conceito de investimento em valor. É difícil atribuir essa autoria a ele, porque tinha outras pessoas já que investiam com esse viés, mas se não foi ele o criador, foi ele pelo menos o disseminador, tanto pelas aulas quanto pelos livros que ele escreveu. O mercado financeiro era um antes de Benjamin Graham e virou outro depois que Benjamin Graham deu as suas aulas e escreveu seus livros. Gosto de fazer analogia com Sócrates, né? No estudo da filosofia, nós temos os filósofos pré-socráticos e os pós-socráticos, porque Sócrates foi um marco muito grande na história da filosofia. Da mesma forma, Benjamin Graham é no mundo dos investimentos, no mercado financeiro. Então, você tem os investidores pré-Graham e os pós-Graham, né? E os pós-Graham, você tem o Warren Buffett, que é um dos mais famosos do mundo, Bill Wayne, Walter Schloss e outros por aí. Então, Benjamin Graham acabou fazendo uma escola muito coesa e muito bem sucedida de investimentos com as ideias dele, com os conceitos, com a abordagem que ele criou para os investimentos no mercado financeiro. Beleza, mas que ideias são essas que ele criou? Quais foram os conceitos que ele usava? Bom, são vários conceitos, várias estratégias, vários métodos. Eu vou destacar aqui os principais. É difícil para mim, que eu já li vários livros do Benjamin Graham, é difícil distinguir quais são do investidor inteligente e quais são dos outros. Então eu vou tentar focar aqui mais nos conceitos mais básicos, que é o que ele aborda a princípio no livro Investidor Inteligente, tá bom? Se eventualmente eu falar alguma coisa, depois você lê o livro e não estava aqui, leia o Security Analysis, a interpretação das demonstrações financeiras,
financeiras, muito provavelmente você vai encontrar essas informações nos outros livros, tudo bem? Mas vamos lá, o primeiro conceito e o principal deles é a questão de valor intrínseco. O que é isso? O que é o valor intrínseco que o Benjamin Graham tanto fala? Veja, a gente parte do pressuposto que a gente vai comprar uma ação. Uma ação, ela é um pedaço de uma empresa. Uma empresa tem por trás de si patrimônio, estoque, clientes, máquinas, tem propriedades, tem um monte de coisa. Você tem isso de um lado, do outro lado você tem a cotação dela no mercado, o preço pelo qual as pessoas estão comprando e vendendo esse ativo. E muitas vezes esses valores não são os mesmos, né? Existe uma diferença ali entre aquilo que a empresa tem e o valor que ela está sendo negociado no mercado. O valor que está sendo negociado no mercado é muito claro, é muito fácil de você ver. Você abre lá a sua plataforma, home broker, põe no Google, o ticker da empresa, aparece ali o preço médio pelo qual ela está sendo negociada. E o outro, aquilo que ela realmente vale, aquilo que está por trás dela. Como que a gente calcula? O que é esse valor? Esse que é o valor intrínseco. É aquilo que a empresa realmente tem por trás dela. É quanto que o ativo deveria valer no mercado. E você calcula esse valor, sim, analisando as demonstrações financeiras da empresa para descobrir quanto que ela tem de caixa, quanto que ela tem de lucro na média dos últimos 5, 10, 15 anos, quanto que ela entregou, quais foram os dividendos distribuídos, quanto que ela tem de estoque, propriedades, de dívidas, patrimônio, capital investido, um monte de coisa, né? Tem vários itens para você analisar. Segundo Benjamin Graham, vale muito a pena você calcular esse valor intrínseco, descobrir quanto que vale, analisando todas essas demonstrações, todos esses dados da empresa e comparar esse valor intrínseco com o valor de mercado. Segundo ele, toda vez que o valor de mercado está abaixo do valor intrínseco, é um bom momento para você comprar essa ação. E quando o valor de mercado sobe muito mais do que o valor intrínseco, é uma boa hora para você vender essa ação. Então você vai conseguir, seguindo essa metodologia, comprar quando o ativo está barato e vender quando ele está muito caro, tendo como base, como norte, o valor intrínseco. Esse é um dos conceitos principais que o Benjamin Graham aborda em toda a sua literatura, em toda a sua filosofia de investimento, mas a primeira vez que eu me deparei com esse conceito foi aqui no livro do Investidor Inteligente. Derivado desse conceito de valor intrínseco comprado com preço de mercado, o Graham cunhou um termo que se chama margem de segurança, voltado ali para o mercado financeiro. Sim, margem de segurança já existe em outras áreas de conhecimento, engenharia, por exemplo, né? Mas ele cunhou esse termo para o mercado financeiro. Como é que você calcula o que é essa margem de segurança? Veja, como eu disse antes, né? Todo o conceito de investimentos em valor do Benjamin Graham está baseado, pautado em você calcular o valor intrínseco, comprar com preço de mercado. Só que o valor intrínseco ele não é tão fácil de você determinar. Você tem que fazer um monte de conta, tem que analisar vários dados, existem algumas premissas que você tem que adotar. Pode existir alguma variação. Uma pessoa pode avaliar uma mesma ação e chegar em um determinado valor intrínseco, outra pessoa analisa a mesma ação e chega a um valor intrínseco um pouco diferente. Porque existem algumas diferenças, né? Algumas premissas que você analisa de forma diferente, dados que uma pessoa pode estar errada, outra pode estar certa, pode estar olhando o dado de forma equivocada e tal. Sabendo que isso é uma possibilidade, ele usa esse conceito de margem de segurança antes de você fazer uma aquisição. O que seria isso? Vamos pensar o seguinte. Você fez toda a sua análise ali de um determinado ativo, para uma ação, por exemplo. E você chegou à conclusão que o valor intrínseco dessa ação é R$10. Você vai lá no seu home broker, abre a plataforma e descobre que ela está sendo negociada a R$ 9,99. Cara, beleza, R$ 9,99 é mais barato do que 10. Pela teoria do Graham, valeria a pena você comprar e para cada ação que você compra, você teria um lucro de 1 centavo. Mas vamos lá, esse lucro de 1 centavo é muito pequeno, né? 9,99 é muito próximo de 10. Qualquer erro que você tenha feito na conta tentando determinar o valor intrínseco vai mudar esse valor. Pode ser que mude um pouquinho para baixo, né? Então, esse valor real que você calculou como 10 pode ser 9,50, pode ser até R$9, se você errou as contas. Então, você comprar por 9,99 acaba sendo um pouquinho arriscado demais. Então, ele cunha esse termo de margem de segurança. Como que ele funcionaria na prática? Você identificou que o preço justo, o valor intrínseco dessa ação é R$10, você quer dar uma margem de segurança, sei lá, de 20%, você compra toda vez que o ativo tiver negociado abaixo de 8. Então, de 8 para baixo, você vai lá e consegue fazer a sua compra. Mesmo que você tenha errado as contas, mesmo que você tenha feito análise de forma equivocada, você pode ainda ganhar dinheiro nessa operação. Vamos dizer que você calculou que o valor é 10. Ele, de fato, é 9. Você compra por 8, ainda assim, em função da margem de segurança, você consegue ter um lucro nessa operação. Esse valor, essa margem de segurança deve ser tanto maior quanto maior for a sua incerteza em relação ao ativo que você está analisando e também, sim, quanto menor for a sua competência em relação a analisar um determinado ativo. Então, se você está começando agora, vai fazer a primeira análise de ações e descobriu, sim, que o valor que você calculou para uma ação lá é R$10, coloca uma margem de segurança bem vasta ali, então
Compra se ela estiver abaixo de 8, talvez, 7, coloca uma margem de 20 ou 30% para você, enfim, ir medindo essa precisão das suas análises. E conforme o tempo vai passando, você consegue ajustar essa margem. Então, tem alguns gestores profissionais ali de fundos de investimento que trabalham com uma margem de segurança bem pequena. Então, se eles calculam que o valor intrínseco de uma ação é R$10, eles conseguem comprar por 9,50, por exemplo. Eles vêm 9,50 para eles já deu o gatilho ali para fazer uma aquisição. Se você não é profissional, se você é amador, está começando agora, coloca um valor mais baixo ali, entre os R$8 mais ou menos, já seria o suficiente, tá bom? Mas o conceito é esse, então você compara valor intrínseco com preço de mercado, dá uma margem de segurança para caso você tenha errado as contas, ainda assim conseguir ganhar dinheiro ou pelo menos não perder tanto assim. Esse é um dos conceitos-chave aqui do investidor inteligente. Ele tem um capítulo específico sobre esse conceito de margem de segurança e dá um pequeno spoiler aqui, ele cita também no livro do Security Analysis, né, análise de valores imobiliários, como que os analistas técnicos, aquele que faz day trade e tal, não tem margem de segurança para eles. Quando eles fazem as análises, ou eles estão certos ou eles estão errados. Então, se ele acertou, ele ganha dinheiro, se ele errou, ele perde. Se você faz análise de investimento em valor, como o Benjamin Graham sugere que você faça, e coloca uma margem de segurança suficientemente ampla, mesmo que você tenha errado as contas, você ainda pode até ganhar dinheiro. É uma vantagem bem expressiva que a análise proposta pelo Benjamin Graham tem em relação à análise técnica de quem faz trade e operações especulativas desse gênero. Ok, entendemos a questão do valor intrínseco, do preço de mercado e da margem de segurança. Cabe a seguinte pergunta: por que raios o preço de mercado às vezes é tão diferente do valor intrínseco de uma ação a ponto de justificar uma compra, ainda com um coeficiente de segurança que a gente coloca ali de 15, 20 ou 30%. Como que o Graham explica isso nesse livro? Ele usa uma analogia muito bacana, não sei se vocês conhecem aquele livro do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, né, que era um médico lá que tomava uma poção e daí tinha uma outra pessoa que surgia dele e tal. Ele cita esse exemplo falando do tal do senhor mercado. Então quem é o senhor mercado? O senhor mercado é uma pessoa meio maníaco-depressiva, meio bipolar, assim, com alguns problemas e tal, que vai todo dia na casa dos investidores e oferece um preço ou para comprar ou para vender as ações que eles têm. E ele faz isso com base nas suas próprias manias, nas suas próprias ideias, nos seus próprios preconceitos e tal. Então ele chega todo dia bem doidão lá e fala, eu quero comprar essa ação por preço X, vendo aquela por preço Y e tal. E muitas vezes, o que os investidores têm uma tendência a fazer é achar que o preço que o senhor mercado está passando para eles é a verdade, é o preço calculado. E muitas vezes não é. Muitas vezes ele é só uma invenção da própria cabeça desse senhor mercado. Então o que caberia um investidor inteligente fazer? Entender qual que é o valor intrínseco das ações que ele tem na sua carteira, receber essas propostas do senhor mercado e, se o senhor mercado está tentando vender uma ação por um preço muito mais baixo do que o valor intrínseco, ótimo, você compra. Se o senhor mercado está querendo comprar uma ação por um preço muito acima do valor intrínseco, beleza, você vende. Todas as demais propostas dele você deve ignorar, porque ele é só um cara maluco ali soltando um monte de ordens de compra e venda, fazendo um monte de proposta para comprar ou vender as suas ações, sem muita conexão com a realidade. Essa é a analogia que o Graham fala, e sim, ela encontra algum respaldo na realidade, né? Porque muitas vezes os preços que estão sendo negociados no mercado, eles não são feitos, não são formados por pessoas que estão tendo o mesmo objetivo em relação ao mercado financeiro. Vamos supor aqui, tem um fundo de investimento em ações, que tem um patrimônio bem grande que ele tá fazendo a gestão ali. E tem um cotista desse fundo de investimento que tem uma posição grande, e ele fala pro gestor, eu preciso resgatar aqui, metade da minha posição no fundo para, comprar uma casa pro meu filho, para fazer um outro negócio, para investir em outro fundo e tal. E ele solicita um resgate. O que esse gestor vai ter que fazer? Vai ter que vender as ações no mercado financeiro, vai ter que entrar no mercado e vender todas essas ações. Não é porque o mercado tá ruim, não é porque essas ações estão com um desempenho baixo, não é porque a empresa apresentou um fato relevante, porque diminuiu o lucro, porque perdeu o estoque, porque tomou um processo. Nada disso. É simplesmente porque alguém solicitou um resgate. Esse gestor vai ter que ir lá e fazer a sua ordem de venda. Essa ordem de venda, sendo em valor muito elevado, um volume muito grande, começa a marcar o preço para baixo. Então o preço da ação começa a cair, mesmo que a empresa por trás dela continue do mesmo jeito. Então essa é uma das irracionalidades do senhor mercado, certo? Cabe ao investidor inteligente mapear isso e entender quando que uma queda no preço está acontecendo em função de uma queda na empresa ou é uma mera irracionalidade do mercado. Sendo uma irracionalidade do mercado, o investidor inteligente pode aproveitar essa oportunidade, seja vendendo por um preço acima do valor intrínseco ou comprando por um preço abaixo do valor intrínseco.
É uma tarefa muito difícil resumir 650 páginas desse livro aqui. Um livro tão denso, tão rico em informações. Difícil resumir isso em apenas alguns minutos, né? Mas as ideias principais são essas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês leiam o livro. Tem muito mais coisa aqui que eu tive que passar batido. Mas compre esse livro, vale a pena mesmo que você está começando agora. Não é um livro de leitura muito difícil. Ele não é muito fácil, certo? Não vou mentir aqui. Se você não tem nenhum contato com o mercado financeiro, começa ali direto esse livro, você vai ter que dar uma pausa de vez em quando, procurar um termo ou outro no Google, no dicionário, dar uma pesquisada, mas vale o esforço, vale o esforço. Isso acontece talvez ali nos 5 primeiros capítulos, o livro, se não me engano, tem 20 capítulos. Então, nos 5 primeiros, você sobreviveu ali, foi pesquisar e se inteirar dos termos que ele está lançando, os próximos você vai conseguir com mais tranquilidade. Vale muito a pena, vale todo o esforço. É, como eu disse no começo, o melhor livro sobre investimentos que eu já li. E sim, é um dos livros que mudou a minha vida definitivamente. Tem 10 anos já que eu li ele, já tô com saudades de reler. Tô com ele aqui no cantinho já pensando onde é que eu vou encaixar ele no meu cronograma de leituras para poder reler ele mais uma vez. Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, pode entrar em contato comigo ali, a gente vai conversando, beleza? Valeu! Opa, por pouco eu saí aqui sem pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o like, fazer algum comentário, curtir o vídeo, ativar o sininho, etc, etc, etc. Façam isso por gentileza, que facilita bastante divulgar o vídeo para quem tem interesse. Se vocês conhecem também alguém que possa se interessar, que já comentou sobre esse livro do Benjamin Graham, ou comentou com vocês que tem interesse sobre investimentos, mercado financeiro, agradeço se puder compartilhar o vídeo também, beleza? Valeu!